Olá, meu nome é João, seja bem-vindo a mais um vídeo. E nesse vídeo nós trataremos sobre um assunto muito delicado e complexo que envolve muitos anos da Igreja Cristã. Diante de todos esses anos, os pensadores cristãos, os filósofos e muitos outros religiosos tentam procurar na Bíblia uma filosofia um pouco rebuscada. Diante do Filipenses capítulo 2, versículo 7, eles encontram uma situação um pouco diferente. Quando Paulo está recitando um hino que é cantado antigamente na igreja primitiva, ele cita uma doutrina específica que é muito importante para a igreja cristã, que é o esvaziamento do próprio Deus. A passagem que muitos têm a dificuldade de tentar entendê-la diz o seguinte: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Nós podemos ver que, quando Paulo se utiliza desse verbo esvaziou, muitos filósofos, pensadores, diante de todos esses séculos, pensaram que os homens também deveriam se esvaziar. E diante de tudo isso, tentaram ressignificar esse termo, trazendo para uma questão mais social, dizendo que o homem ele tinha que se esvaziar a ponto de que a igreja fosse perseguida. Ou também ressignificar esse termo no sentido espiritual, teológico, de Deus e homem, tentando dizer que, por exemplo, Cristo não era Deus, que Deus havia se esvaziado, então ele não tinha mais a sua onipotência. Seguindo essa linha de raciocínio, eu queria citar um pensador, um filósofo e também um político italiano chamado Gianni Vattimo, que, segundo as suas próprias palavras, abre aspas, a encarnação, isto é, o rebaixamento de Deus ao nível do homem, é aquilo que o Novo Testamento chama de kenosis, e que deve ser interpretado como sinal de que o Deus não violento e não absoluto da época pós-metafísica tem como traço distintivo a mesma vocação para a fraqueza. Segundo o pensamento de Gianni, Deus ele se rebaixou ao nível do homem, mas ele não só demonstrou uma fraqueza no sentido de ser homem, mas ele também rebaixou no sentido do seu poder. Então Deus não é mais onipotente, não é mais soberano, ele não é mais totalmente puro, porque, por exemplo, ele pode pensar que o Deus da Bíblia, o Deus do cristianismo, ele é como se fosse o Zeus da mitologia grega, que tem inveja dos homens e quer ser como eles. Então exclua essa ideia de que Deus, por exemplo, teve inveja dos homens, que ele quis ser homem porque ele queria experimentar como era ser homem, e traz aquela ideia de que os homens sempre querem ser Deus, mas o Deus também tem desejo de ser homem para saber como que é. Aprofundando um pouco mais nessa ideia, nós temos John S. Spong, bispo anglicano. Ele tem uma ideia de quase negação do próprio Deus. Ele disse o seguinte: não defino Deus como um ser sobrenatural. Não creio numa divindade que ajude uma nação a vencer uma guerra, que intervenha na cura de uma pessoa amada, que permita certo time derrotar seus adversários, nem altere o tempo para beneficiar quem quer que seja. Não considero Deus um ser, não posso também interpretar Jesus como encarnação desse Deus sobrenatural, nem posso assumir com credibilidade que ele possua poder divino suficiente para fazer coisas tão miraculosas quanto acalmar as águas do mar, expulsar demônios, andar sobre águas ou multiplicar 5 pães para alimentar as pessoas. Depois dessa frase, nós podemos ver que, ao ter uma interpretação incorreta sobre essa passagem, nós podemos tirar várias conclusões heréticas sobre a própria Escritura, a ponto de nós dizermos que o Deus do cristianismo não é um ser sobrenatural e que ele não é bom, por exemplo. Então aí entramos no problema do mal, que nós não vamos tratar nesse vídeo, pois é um assunto muito complexo, muito vasto. Mas, falando um pouco sobre isso, Deus ele deixa de ser bom. Deus deixa de ser justo, deixa de ser compassivo, misericordioso e é aquele que se importa com a sua própria criação. Seguindo essa lógica que nós temos aqui, a gente pode ler a segunda parte dessa passagem de Filipenses, que diz o seguinte: por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A partir dessa passagem, nós entendemos que a kenosis, o esvaziamento do próprio Deus, ela tem como objetivo a glória do próprio Deus, obviamente, mas também para que todo joelho se dobre perante Cristo Jesus, que é o próprio Senhor. E também para que Deus, que é Deus, supremo em toda a sua glória, em toda a sua soberania e poder, se torne como os homens, para não ter uma inveja dos homens, mas para salvá-los,
porque eles não conseguem se salvar. Eles não querem escolher o caminho divino para a salvação. Eles querem escolher o caminho carnal para a sua própria ruína. Voltando agora na passagem no qual a gente já leu, no versículo 5 desse mesmo capítulo, a gente vê Paulo dizendo assim: seja a mesma atitude ou sentimento, em outras versões, da mesma a de Cristo Jesus. E o que Cristo fez? Ele se esvaziou, certo? Mas se a gente lê só esse versículo, a gente perde em vista o mais belo, no qual a gente pode ler no versículo 8, que Cristo foi obediente até a morte, e morte de cruz. E por que eu estou citando isso? Porque nesse versículo nós entendemos o que Paulo quer nos dizer com tenham a mesma atitude ou sentimento. E para esclarecer mais uma coisa, essa palavrinha atitude ou sentimento, no grego ela é chamada de frônesis. E o que ela pode significar? Ela pode significar claramente, como a gente já falou, atitude ou sentimento, mas ela vai bem mais do que isso. Nós não temos na língua portuguesa uma palavra que signifique ela no sentido total. Diante da ausência de significado na língua portuguesa para frônesis, nós sabemos que elas não é um mero sentimento, nem uma mera atitude, mas ela é uma consciência certa, uma vontade certa e um ato de fazer correto. Por exemplo, você pode ter a noção, ou a consciência de que fazer um ato de caridade é o correto a se fazer. Você pode ter a vontade de fazer um ato de caridade, mas talvez você não faça. E esse é o exemplo que nós temos em Romanos 7, do versículo 15 ao 24, que Paulo fala a nós sobre o homem miserável. Ele diz o seguinte: não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Nesse caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que eu faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim, encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. No íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Nós podemos entender que, diante da verdade do Evangelho, quando nós somos transformados pelo sangue de Cristo, nós já temos outra consciência. Nossas cosmovisões ou nossas visões de mundo são transformadas. E agora a gente tem consciência e a vontade de fazer o bem. Mas muitas das vezes, nosso amor pelo pecado nos escraviza novamente. Nosso amor pelo pecado, ele nos traz para longe do Senhor. E é por isso que o próprio apóstolo Paulo, ele se diz como um homem miserável. Porque ele tem a consciência para fazer as coisas boas, ele sabe que aquilo é bom, tem a vontade de fazer, mas ele ama muito o pecado e não faz o que é o certo. Diante de todas essas verdades que nós dizemos aqui agora, nós só sabemos de uma coisa, que somente a graça do nosso Deus pode transformar o nosso coração. E que essa frônesis, que é uma vontade, uma consciência e o ato de fazer, só são possíveis por meio do sacrifício e da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Não tem como a gente atingir esse padrão sem ser por meio do caminho do próprio Cristo. Então, o que Paulo diz a nós não é para a gente imitar o esvaziamento de Deus, porque não tem como seres humanos como nós, já vazios, se esvaziarem. Então, o que Paulo traz a nós para que a gente faça é para que a gente seja obediente até a morte e morte de cruz. E essa obediência perfeita, nós nunca iremos chegar nesse padrão divino que Cristo teve. Mas nós tentaremos todos os dias, sabendo que o custo do discipulado realmente é entrega total, todos os dias, para o nosso Senhor Jesus Cristo. E para terminar esse vídeo, nada melhor do que citar o autor no qual estou usando como base para fazer esse vídeo. Inteligência Humilhada. Eu queria citar uma frase que o próprio Jonas Madureira disse em seu livro, abre aspas: o homem miserável sabe que em si mesmo não há recursos para alcançar o padrão da frônesis de Cristo, que, diga-se de passagem, só é possível pela graça. É a graça que sempre inclina o coração mal para o que é bom. Como diz Agostinho, gratia tua deputo mala quam non feci. Devo à tua graça os males que não fiz. Deus te abençoe.